Bom, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, vamos nos colocar em pé e orar ao Senhor. Pai eterno, nós estamos reunidos na Tua presença, queremos Te dar graças pela Tua bondade e misericórdia, pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Te louvar por esta manhã dominical, pelas vidas que estão aqui presentes, reunidas no Teu nome, por aqueles que não podem estar conosco, mas estão acompanhando a reunião a partir de seus lares. Que o Senhor venha abençoar a todos e permita-nos, Senhor, que sejamos edificados, renovados, Senhor, por esta palavra que estaremos ministrando nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, meus irmãos. Hoje nós estamos entrando no último capítulo, de Tiago, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 6. Nós vamos falar um pouco sobre a denúncia que Tiago faz naqueles dias. Então nós vamos estar lendo o capítulo 5, versículo 1 até o versículo 6, e estudando um pouco sobre a denúncia que Tiago faz aos ricos opressores de sua época. Não sabemos ao certo se Tiago está falando especificamente para os ricos que estão na igreja, ou se de uma forma genérica para todos aqueles que detém o poder da riqueza. Isso nós vamos discorrer ao longo da aula. Diz assim: agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e como fogo comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas, e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, e estão gordos como gado, pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Numa breve introdução, a esta aula, convém também lembrar aos irmãos que em nenhum momento Tiago está condenando as pessoas por adquirir riquezas. Não é esse o foco de Tiago, Então não há como negar também que as riquezas, elas fazem parte de um conjunto de bênçãos que Deus pode outorgar, pode dar a quem desejar. Lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22, o sábio Salomão diz assim, que a bênção do Senhor traz prosperidade. Então quando ele diz isso, noutra versão diz traz riquezas, significa que a pessoa abençoada por Deus, ela pode vir a tornar-se rica também. A questão aqui não é o ser rico ou ser pobre, mas é o que as pessoas fazem quando se tornam ricas. Então esta é a denúncia de Tiago, porque quando a riqueza não tem a bênção do Senhor, aí surgem as complicações. Que tipos de complicações? A inveja, a injustiça, a opressão, o roubo, às vezes assassinatos, pessoas que se matam e matam os outros,
por causa do dinheiro, os abusos, maus tratos e todas as coisas ruins que podem vir quando a riqueza de alguém não traz consigo a bênção do Senhor. Quando nós substituímos o amor que nós temos a Deus também pelo amor ao dinheiro, o que vai acontecer? O mal vai se estabelecer no coração da pessoa. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Então, quando Deus deixa de ser o centro na vida de alguém, né? E quando eu digo Deus, subentende-se também as características que são inerentes à natureza de Deus. Então, quando a pessoa ela perde essas características de Deus, né? Deus deixa de ser o centro na sua vida, então vai acontecer todos esses males que nós falamos aqui, e a pessoa ela torna-se inimiga de Deus, porque uma vez que ela recusa o amor de Deus, a graça de Deus, as virtudes que Deus oferece ao coração de quem o recebe, o que vai imperar no coração dessa pessoa? A maldade. E onde existe mal, não existe a presença de Deus. Então Tiago, ele se levanta aqui como uma voz profeta. Ele é o profeta da sua época para denunciar estes pecados. E ele começa logo no versículo 1, né, dizendo assim: agora ricos escutem, né? Eu fico imaginando aqui, né, numa cena, Tiago chegando num centro comercial, né, de uma região muito próspera, e se levantando e dizendo: atenção, ricos, eu tenho uma palavra para vocês, escutem. Não que tenha sido exatamente assim, porque aqui é uma carta escrita, mas eu estou imaginando, né, uma cena de um profeta, né, de Deus se levantando e chamando os ricos para ouvir o que ele tem a dizer. E ele fala assim: chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. É um prenúncio, né, de coisas ruins que estão para acontecer sobre aquelas pessoas consideradas ricas e opressoras. Então vejam bem, a palavra de Tiago aqui não é para todos os ricos. Esta é uma palavra para os ricos que desprezaram o amor de Deus e amaram muito mais as suas riquezas do que o próprio Deus e a sua palavra. Se a gente voltar um pouco, né, lembra que eu já falei isso aqui, que Tiago, ele começa a esboçar um tema, de repente ele passa a falar de outro assunto que não tem nenhuma coerência, nenhuma ligação com o anterior, e lá na frente ele volta novamente a falar do tema anterior. Então, se a gente ler lá no capítulo 2, versículo 6, nós vamos ver que Tiago já tinha antes dado um sinal, né? Já tinha falado algo a respeito dos ricos que oprimiam os pobres, quando ele fala assim: no entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, diz ele, não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? Então Tiago, ele já tinha deixado ali uma deixa, né, anterior, de que em algum momento ele voltaria a falar sobre esse tema, como agora o faz no capítulo 5. A mensagem de Tiago fala do julgamento de Deus sobre ricos opressores. Ninguém escapa do juízo de Deus, nem o rico, nem o pobre, nem o bom e nem o mal. As pessoas boas também, até a igreja não escapará do juízo de Deus. A igreja também será julgada pelas suas obras, pelas suas práticas. Uma vez salvo, glória a Deus, mas o juízo de Deus também se aplica à igreja. Não somente aqui, hoje, né? No tempo em que nós estamos vivendo sobre a terra, mas também na eternidade, no tribunal de Cristo. Então, Tiago está deixando bem claro aqui que o fato deles serem ricos não vai impedir que eles sejam julgados por Deus, e eles vão receber a recompensa do Senhor. Estas palavras de Tiago,
elas vão encontrar base, né, fundamento nas palavras do próprio Cristo. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 24 e versículo 25, Jesus também já tinha falado a este respeito, quando ele diz assim: ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, porque vão passar fome. E ai de vocês que estão rindo, porque vocês vão chorar e se lamentar. Percebe então que as palavras de Tiago, né, elas estão fundamentadas. Aquilo que ele está profetizando, que ele está dizendo para os ricos, né, o juízo que ele está anunciando, encontra fundamento nas palavras do próprio Cristo. Então tudo aquilo que eles viveram, o luxo, a riqueza, né, que eles puderam desfrutar, tudo aquilo seria consumido, tudo aquilo iria ser destruído e haveria choros, dores intermináveis. No versículo 2 e versículo 3, Tiago continua, e aí o primeiro ponto que ele vai apresentar, ele fala assim: as suas riquezas estão podres. O que isso significa? Eu me lembro de ter assistido um documentário algum tempo atrás de um narcotraficante num país vizinho aqui na Colômbia, que esse indivíduo, ele acumulou tanta riqueza, mas tanta riqueza, ele não tinha mais aonde colocar. Então o que ele fez? Ele começou a cavar buracos e ele enterrava ali os dólares. E eu não estou falando de pouco não, irmão, estou falando de muitos dólares mesmo. Ele fazia cômodos inteiros que eram fechados, depois selados com dólares. E quando veio uma operação internacional que conseguiu desbaratinar uma boa parte, né, destas operações que ele estava praticando, eles encontraram dinheiro enterrado até debaixo de árvores. Eles montavam sacos, sacolas e enterravam ali. Só que o que aconteceu, esse dinheiro, grande parte se perdeu, porque eles acabaram com o tempo sofrendo, né, as intempéries do tempo. Então algumas notas já estavam, como que fala quando perde a cor? Estavam descoloridas, tem um outro termo. Como? Não entendi. Desbotada, obrigado. Estavam desbotadas, né? Outras simplesmente apodreceram por causa de fungos, etc. e tal. Então vejam bem, a riqueza em si, né? Assim como Tiago falou naqueles dias, esse é um quadro que também se reflete na nossa realidade. Bom, a gente poderia parar a aula aqui agora e só falar de operações, né, contra crimes organizados, e a gente ia falar de tanto dinheiro jogado no rio, dinheiro enterrado em caixões dentro do cemitério, sei lá, é tanta coisa. E aí eu pergunto, esse dinheiro, né, ele serviu para quê? Para nada. Então Tiago, ele está chamando a atenção daquelas pessoas e dizendo assim: olha, as riquezas de vocês estão podres. Agora, outra coisa importante que nós precisamos também compreender nesse texto, né, fazendo uma aplicação figurativa, né, desse texto, é que às vezes as riquezas não estão relacionadas só a ouro e prata, mas a outras formas de riquezas, né, que são sinônimos de riquezas, como nós veremos adiante. Mas vamos ver alguns exemplos bíblicos de riquezas. Por exemplo, Jó. Qual era a riqueza de Jó? A Bíblia diz em Jó capítulo 1, versículo 3, que ele tinha ovelhas, ele tinha camelos, ele tinha bois e tinha jumentos. E também tinha uma grande quantidade de escravos. Escravos, pessoas que eram vendidas naquela época e se obtinham grandes lucros com a venda desses escravos. Então Jó, a Bíblia fala que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Todos nós conhecemos a história de Jó. E sabemos que de repente, de uma hora para outra, por uma força catastrófica da natureza, tudo aquilo ruiu, tudo aquilo acabou. Então, quando a gente vai para Isaac,
Outro exemplo lá em Gênesis 26, 12 a 14. Nós vamos ver que Deus abençoou Isaac. Qual era a riqueza de Isaac? As suas plantações. Ele era um agricultor com uma capacidade extraordinária de colher bons resultados na agricultura. A Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais do que semeou. Você consegue imaginar isso? O lucro, né? De cada sementinha, ele obtinha 100 vezes mais. E aí a Bíblia diz que isso aconteceu porque o Senhor o abençoou. Então as riquezas de Isaac estavam relacionadas à agricultura, às plantações que ele tinha. Também diz que ele tinha ovelhas, cabras, gados e empregados, a ponto de causar inveja dos inimigos. Os inimigos, os filisteus, eles tinham muita inveja de Isaac por causa das suas riquezas. Mas existem outras formas de riqueza. Então, quando a gente lê esta palavra de Tiago, as suas riquezas estão podres, nós podemos aplicá-la, né, ou contextualizar ao nosso tempo, e nós vamos ver que existem outras riquezas, além do ouro e a prata, que também podem estar sendo consumidos pela podridão. Por exemplo, o bom nome. Provérbios 22, 1. O bom nome vale mais do que muitas riquezas. Então, para algumas pessoas, o ouro e a prata têm valor comercial, têm valor de mercado? Sim. Mas o nome está acima dessas riquezas. Então, o seu maior patrimônio, a sua maior riqueza é o teu nome. E aí, abrindo um parênteses aqui, porque o tempo não permite dar aula, porque cada versículo que a gente lê dá vontade de você estender esse versículo, né, e falar mais coisas, mas o tempo não permite. Mas só para nós entendermos, se o bom nome também é uma riqueza, aliás, é a maior riqueza do que o próprio ouro e a prata, como estão os nomes das pessoas hoje em dia? As suas riquezas estão podres. Parafraseando Tiago, os seus nomes não valem nada. Por quê? Porque foram contaminados, né? Foram deturpados por causa do pecado. Mas Jesus, ele vai mais adiante. Como se não bastasse ter um bom nome, já fosse uma grande riqueza, Jesus fala que a verdadeira riqueza está, sabe aonde? No coração. Essa é a maior riqueza. Lá em Mateus 6, 19 e 21, Jesus fala assim: não ajuntem riquezas aqui na terra, porque as traças e a ferrugem destrói tudo. E o que elas não destroem, os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, porque lá traças e ferrugem não podem destruir. Ladrões não podem arrombar e roubá-la, pois onde estiver a riqueza, ali estará o coração de vocês. Então, o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos: olha, a maior riqueza que vocês podem ter está dentro de vocês. Por isso que o segundo mandamento, né, é ame ao próximo como você ama o outro. É isso, né, irmãos? Não, está errado? Como que é? Ame ao próximo como? Assim mesmo, a riqueza está aqui dentro. E esses ensinamentos de Jesus, eles acabaram produzindo um impacto muito positivo no início da igreja cristã. Porque naquela época, a Bíblia diz em Atos 4, 34 até o 35, que o coração desses cristãos eram ricos, porque eram generosos. Então, embora eles tivessem muitas propriedades, alguns daqueles cristãos começaram a abrir mão dessas propriedades, porque eles já não viam mais aquilo como a melhor ou maior riqueza. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo: aonde estiver o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. Então eles faziam o que? A Bíblia diz assim, que não havia entre eles nenhum necessitado. Aqueles cristãos começaram a praticar a solidariedade, o amor coletivo, né, entre uns e outros ali, de maneira que se algum irmão tinha necessidade,
O outro que tinha de sobra fazia o quê? Ajudava o irmão. Vocês têm alguma semelhança com os dias de hoje? Infelizmente não. Vejam bem, a Bíblia diz assim que todos os que tinham terras ou casas, é bom entender que o texto está bem claro aqui, no plural. Eles tinham terras e casas, ou casas, as vendiam e traziam o dinheiro e entregavam aos apóstolos, e as pessoas recebiam uma parte de acordo com a sua necessidade. Não havia também esbanjamento, né? Ninguém gastava além daquilo que era necessário, mas todos os irmãos se sentiam protegidos, amparados e amados pela comunidade cristã. Então, quando Tiago está falando aqui sobre riquezas, só para nós entendermos um pouco também o contexto histórico, a riqueza que Tiago está se referindo aqui, uma delas, sabe o que era? Roupas. Porque naquela época, as roupas, elas traziam consigo um status, né, social muito importante. Então as pessoas, eles compravam roupas. Lembra da palavra de Jesus? Se você tiver 2 túnicas e você passar e ver alguém que não tem nenhuma, o que você faz? Deixa morrer. Não. Pega a que está sobrando e dá para ajudar o outro. Mas esses ricos que Tiago está falando aqui, na verdade, eles começaram a acumular roupas. E eles guardavam, armazenavam essas roupas, algumas para ocasiões especiais e outras que eles nunca, talvez, tenham usado. Comida. Eles juntavam comidas além do necessário. Não que fosse errado alguém ter lá na sua despensa comida para um determinado período, mas eles estavam fazendo aquilo que Jesus citou na parábola daquele homem, que ele encheu o celeiro inteiro. O cara, gente, imagina a loucura, o cara encheu um celeiro inteiro de grãos. Falou, agora eu tenho comida para comer o resto da vida. Então eles estavam guardando comidas, ouro e prata, e Tiago censurou eles por permitirem que as suas riquezas apodrecessem e se estragassem enquanto outros estavam passando necessidade. É claro que aqui nesta igreja nunca aconteceu, quer dizer, não, se eu falar que nunca aconteceu, eu estou pecando. Mas às vezes a pessoa, vamos falar de coisas simples, vida cristã. Aí a pessoa chega no dia de ofertar, de trazer 1 quilo, um alimento, né, para ajudar os irmãos que estão necessitados. Aí a pessoa vai lá na sua despensa, ela vê lá, esse arroz venceu semana passada. Pô, mas como é para dar para pobre mesmo? Pobre come qualquer coisa, traz para a igreja. Aí pega, na hora que a gente vai separar, vai montar a cesta do irmão, com todo o carinho, com todo o amor. Aí você vê um monte de bichinho andando no feijão, no arroz. Você vai ver validade 2, 3 meses vencidos. Você fala, meu Deus, como é que pode? Por que não trouxe antes? Aquelas pessoas estavam fazendo isso, eles estavam acumulando. E aí de vez em quando pediam para um escravo ir lá olhar a despensa. Aí o escravo fala, olha, metade está estragada, joga fora, vê se tem algum pobre precisando. Irmãos, quantas pessoas que sem querer, eu digo sem querer porque hoje nós estamos tendo a oportunidade, vocês que estão aqui, os que estão assistindo, estamos tendo a oportunidade de falar sobre esse tema, mas muitas vezes esse tema não é debatido na igreja. Mas quantas pessoas que às vezes ajudam os outros. A gente fazia, eu me lembro aqui na igreja, nós fazíamos bazar antigamente, e às vezes metade das roupas que vinham, nós tínhamos que jogar fora, porque não tinha condições nem de dar para outro, porque seria uma ofensa você dar aquele tipo de roupa para outro. É isso que estava acontecendo aqui. Então Tiago está falando sobre isso, e ele fala aqui, vejam bem, que deixar, as coisas apodrecerem, estragar, para depois, quem sabe, doar ou jogar fora, vai totalmente contra o propósito original da criação. Lá em Lucas, capítulo 12,
versículo 16 até o 20, nós vamos ver isso, que a comida não deve se acumular. As roupas, para que guardar a pessoa? Ela não vai usar e a roupa fica lá enfeitando o guarda-roupa. Aí a cada mês ela abre o guarda-roupa, dá uma olhada e fala, nossa, o que eu faço com essa roupa? E vai ficando. Aí daqui a pouco uma tracinha vem, começa a comer, aí está furado, está estragado, está cheio de bolor. Ah, já sei, eu vou dar para aquele irmãozinho que está precisando. Jesus contou uma parábola para os discípulos. As terras de um homem rico deram grande colheita. E ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita, o que eu vou fazer? Ah, já sei, eu vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores. Vejam bem, Jesus disse assim, que ele fala, eu não tenho lugar para guardar tudo isso. Mas ele não doa. Ele vai arrumar um jeito de acumular. E aí Jesus fala que ele falou assim, neles guardarei todas as minhas colheitas, a comida, junto com tudo que eu tenho, são os bens. Talvez o ouro, a prata, roupas. Então direi a mim mesmo, olha o egoísmo aqui, ó. Homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descansa, coma, beba e alegre. Aí Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. E o que você vai fazer com tudo que você acumulou? O que Deus tem fornecido na natureza, segundo o Êxodo 16, deve ser usado, irmãos, para a manutenção diária das suas criaturas. Para que acumular quando você poderia, sabe, uma vez eu vi um estudo bíblico, e não lembro o nome do pastor que estava ministrando, mas ele fez uma comparação simples e objetiva. E ele falou, a nossa vida é como uma grande represa. De um lado, ela tem a entrada da água que flui por ela, e do outro lado tem a saída. Se você fechar a represa de um lado, e o que vai acontecer? A água vai começar a acumular. E não tendo mais como a água sair, o que ela faz? Ela começa a voltar para o seu lugar de origem. Ou ela vai tomar outras áreas, mas a tendência é ela voltar. E aquela represa, ela vai ficar com uma água parada ali, que com o tempo vai ser tomada pelo lodo e vai acabar se estragando e aquela água perde o seu valor. O que isso quer dizer? Que muitas vezes nós deixamos de ser uma represa aberta que abençoa e passamos a ser um laguinho ali represado, onde a água fica parada e ninguém usufrui daquilo que nós temos. Então, Tiago está deixando bem claro aqui, que aquelas pessoas, eles não eram maus por serem ricos, eles estavam sendo maus porque não estavam sabendo usar adequadamente as suas riquezas em benefício do próximo. Êxodo 16, 19 a 21 diz assim, cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer. Aqui está falando do maná. De acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. Então Moisés disse, ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram e guardaram uma parte daquele alimento. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bicho, cheirava mal, e Moisés ficou irritado com eles. Eu fico imaginando, quando Deus olha para a humanidade e vê toda essa desigualdade que existe sobre a terra, de pessoas que oprimem pessoas, de pessoas que poderiam ajudar e não ajudam. Como você acha que Deus vê essas coisas? Você acha que Deus se agrada disso? Com certeza não, se Moisés, né? Moisés aqui é uma representação daquilo, do sentimento que Deus também tem em relação a nós, quando nós represamos, quando nós retemos aquilo que nós poderíamos estar usando em benefício aos outros. E lembre-se disso, riqueza, não estou falando só de ouro, prata, de dinheiro, eu estou falando de tudo, ó. Falando de outros bens que nós possuímos e que muitas vezes nós não compartilhamos, nós não abençoamos o outro.
O segundo ponto que Tiago vai falar, ele vai falar das roupas. Ele fala assim: as suas roupas finas estão comidas pelas traças. Ou seja, a traça, queridos, ela não ataca só a roupa do rico. A traça ataca também a roupa do pobre. Aliás, que se diga, mais a roupa do pobre. Mas vejam bem, os pobres não estavam tão preocupados com isso, porque eles geralmente só tinham uma peça de roupa. Então, com traça ou sem traça, esta é a roupa que Deus me deu e bendito seja o Senhor. Então, os pobres, até pelo fato de não terem sobrando, de certa forma, eu penso que eles cuidavam mais das suas roupas, porque era tudo o que eles tinham. Mas os ricos não, eles deixavam guardados nos seus armários. Eu fui buscar na Wikipédia uma definição, para a gente entender um pouco sobre traças, porque eu não sou especialista em traça, nem pretendo ser. Mas diz o seguinte, que as traças das roupas são a fase larval das mariposas. Elas se alimentam da queratina, gostam de ambientes quentes e úmidos. E lembrando, diz aqui a matéria, que as mariposas não se alimentam. Mas o problema começa quando as mariposas pousam nas roupas e aí botam ali os seus ovinhos, que vão se tornar essas traças, que vão se alimentar das roupas. Então os ricos, eles estavam mantendo as suas roupas caras, guardadas, sem uso, sem utilidade, e com o tempo, aquelas roupas eram então que arruinadas. Vinha lá uma mariposa e pousava na sua roupa, e ali nascia um monte de larvinhas, aliás, de traças, que iam consumindo aquelas roupas. Era um bichinho insignificante, pequeno. Aliás, a traça até hoje continua sendo um problema na vida de muita gente, Porque a traça de construção, então, nem se fala. Às vezes você limpa a parede, você acha que matou todos os bichinhos, eles somem. Parece que desaparecem, ficam invisíveis. No dia seguinte você olha, está tudo lá na parede de novo. É um bichinho terrível. Então vejam bem, uma vez que as roupas estavam arruinadas, elas perdiam o seu valor. E uma vez que as roupas não tinham valor, para que serviam? Para nada. Então os ricos jogavam fora, porque eles não queriam ver os escravos usando as suas roupas. Eles preferiam muitas vezes descartá-las. Ou seja, nem mesmo as roupas usadas ou comidas pelas traças eram usadas para abençoar alguém, para ajudar alguém na pior das situações. Lá em Jó capítulo 13, 28, Jó faz a comparação quando ele fala assim: eu sou como uma roupa comida pelas traças. Ou seja, as traças estavam consumindo Jó, em sentido figurado. Em Isaías 51:8 fala assim que eles desaparecerão como uma roupa de lã destruída pelas traças. Terceiro ponto que Tiago apresenta, ele fala assim: o seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Ouro e prata tem ferrugem, gente? Tem? Será que não houve uma contradição aqui de Tiago? Seus ouros, aliás, seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem. Todos nós sabemos que isso não é possível. Mas talvez o que Tiago estava querendo usar aqui, uma linguagem mais figurada, de dizer assim: olha, as suas riquezas, elas estão sendo cobertas por aquilo que destrói. Ou seja, a ferrugem estava destruindo, não a ferrugem no sentido literal da palavra, porque a ferrugem não consome o ouro, mas no sentido figurado. Ou seja, as suas riquezas estão perdendo o valor. Tiago está falando aqui o que da inutilidade das posses terrenas. Pode falar, irmão. Muito bem. Obrigado, Duda. Muita boa sua intervenção. Ou de repente, eu amo a Bíblia por causa disso. A Bíblia, ela dá tantas margens. Ou como diz a Duda, de repente aquele ouro e prata que eles tanto se vangloriavam, daquele ouro, da prata, talvez não fossem legítimos.
E Deus estava mostrando, através de Tiago, que tudo aquilo também ia desaparecer. Aliás, isso me fez lembrar daquelas pessoas que às vezes, eu vou usar, ver se eu lembro aqui qual que é a expressão muito usada, come... Gente, sei lá, come um franguinho assado aí e arrota peru, mais ou menos alguma coisa que, não sei se alguém lembra. Come ovo, arrota caviar. Então, de repente, Tiago estava dizendo aqui o seguinte: olha, exatamente, olha, vocês não são o que parecem. Ele fala: essa ferrugem será testemunha contra vocês. Então, o que ele estava também dizendo aqui é que pode ser que em algum momento eles viessem a sofrer algum juízo, algum julgamento, porque não estavam administrando bem as suas riquezas. Em vez de ajudar os pobres e aliviar as suas necessidades, eles estavam acumulando essas riquezas. Para quê? Para satisfazer os seus prazeres egoístas. Então Tiago diz: como o fogo comerá o corpo de vocês. Ou seja, quando o fogo vier, e o fogo ele é devastador. Quando o fogo vier, ele vai consumir tudo que está diante de vocês. Vocês não vão escapar deste julgamento. O fogo continua vindo, esse fogo devastador, sobre aqueles que se consideram soberbos, são arrogantes, orgulhosos, presunçosos, que muitas vezes acham que pelo fato de ter dinheiro, de ter riquezas naturais, eles estão numa posição de superioridade ao seu semelhante. Tiago diz: o fogo virá e vai consumir o corpo de vocês. Tem um exemplo na Bíblia, em Atos capítulo 12, versículo 23, que o rei Herodes, ele está se gabando do seu poder, da sua glória. As pessoas estão ouvindo o rei Herodes falar e de repente o povo começa a dizer: isso não é voz de um homem, isso é voz de Deus. Ou seja, ele é o cara. Mas Herodes não dá glória a Deus, ou seja, não atribui a Deus aquilo que ele era, aquilo que ele tinha. E a Bíblia diz que no mesmo instante um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. Ou seja, ele substitui a honra que era merecida a Deus pela sua própria honra. E a Bíblia diz que ele morreu comido por vermes. É claro que eu já vi pregador, dizendo que ele estava lá e de repente o anjo veio, tocou nele, e aí, igual numa cena de filme, os vermezinhos foram comendo ele ali na frente de todo mundo e o povo, não foi bem isso. Mas ele ficou enfermo e a Bíblia diz que ele acabou morrendo. A sua glória não lhe serviu para nada. Por fim, Tiago, ele fala que a grande questão aqui está no acúmulo das riquezas. Ele fala assim: nesses últimos tempos vocês têm amontoado riquezas. Algumas interpretações que a gente pode ter a partir desse texto. Primeiro, aquilo que nós já falamos em aula anterior, sobre a durabilidade da vida humana na Terra. Nós não vamos viver para sempre. Embora este seja o desejo de uma grande parte da humanidade, mas nós não vamos viver para sempre aqui, nesta forma física que estamos. Então, vejam bem, às vezes na Terra, as pessoas, elas invejam os ricos por causa da riqueza e da influência que o rico tem. É assim ou não é? O diabo, ele tem cegado a mente das pessoas, e tem muita gente que não consegue perceber o seu valor, não consegue perceber quem ele é aos olhos de Deus, e aí a pessoa começa a viver em função do que o outro é. E muitas vezes acaba criando um sentimento de inveja em relação ao que o outro tem, a influência que o outro tem. Agora, no momento da morte, quando o rico morrer, quando o pobre morrer, aqueles que são materialmente ricos encontrar-se-ão espiritualmente falidos. Eu vou repetir para a gente entender.
Aquele que se julgou tão rico, tão poderoso, que achou que seu dinheiro poderia comprar tudo, na hora da sua morte, espiritualmente, ele estará falido. E quando ele acessar a eternidade, é uma comparação, aliás, uma analogia, viu, irmãos? Então, quando ele acessar a eternidade e ele for ao banco celestial para ver o saldo da sua conta, quanto que vai ter? Nada. Ele vai ouvir exatamente aquilo que o Senhor falou para o rico e Lázaro. Olha, o que você tinha, você gastou tudo lá embaixo. Você não se preocupou em poupar, você não se preocupou em investir aonde deveria investir. Então, tudo aquilo que você ganhou, você gastou lá embaixo. Enquanto que o outro, que foi solidário, ele agora tem uma conta aqui, olha, aí o anjo vai lá, faz a continha lá. Ele tem um saldo positivo de X aqui. Aí eu te pergunto, o que é mais importante? Estar rico nesta vida? Rico que eu digo, não estou dizendo que você não possa ter riqueza, mas rico avarento, rico opressor, ou ser alguém espiritualmente rico no Senhor? É melhor ser espiritualmente rico no Senhor. Alguns intérpretes afirmam que os ricos acumulam tesouro na forma de um acúmulo de ira contra si mesmo, para o dia de Deus. Lá em Romanos 2,5 diz assim, que o coração deles é duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer. Ou seja, o acúmulo de tesouros naturais no coração de alguém que não tem Deus, que não tem o amor de Deus, não tem a graça de Deus, esse acúmulo de bens naturais, ele acaba sendo também um acúmulo de ira contra si mesmo. Porque a pessoa ela começa a ficar mais avarenta, ela começa a oprimir os outros. Percebe-se que a pessoa que adquire riquezas, muitas vezes, ela acaba se tornando escravo da riqueza. Ela não desfruta. Tem muita gente que não desfruta absolutamente de nada que tem. Porque aquela gana de querer acumular, de ter mais e mais e mais e mais e mais, e a pessoa passa a vida inteira acumulando. Aí na hora que ele diz, agora eu vou desfrutar, o Senhor fala, acabou o tempo. Não sei se você percebeu, mas o teu prazo de validade está vencendo. Tiago menciona 2 vezes aqui a volta do Senhor, lá no versículo 7 e 8, nós vamos ver ainda, e ele fala, o juiz está à porta, ou seja, o que Tiago também está dizendo, que as pessoas que acumularam a riqueza material, à sombra do retorno de Cristo, elas, quando ele voltar, elas vão receber o julgamento devido. Vamos continuar no versículo 4, ele fala assim, vocês não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Todo-Poderoso. Irmãos, um pecado sempre leva a outro pecado. A Bíblia diz que um abismo provoca outro abismo. Quando alguém faz uma coisa errada, uma tendência natural é que a pessoa continue cavando e cada vez fazendo mais coisas erradas. Se não houver conversão, arrependimento, a tendência é da pessoa se afundar cada vez mais. Então o pecado de acumular riquezas, em vez de compartilhar com os pobres, leva o que? Segundo Tiago, os ricos a roubarem os pobres. Então eles começam a ganhar, é o que Tiago está falando aqui, aqueles ricos estavam ganhando, e de repente eles começaram a perceber que o custo com refeição dos empregados estava muito alto. Então muda a refeição, diminui, dá uma porção menor para eles. Aí de repente alguém fala assim para o patrão, olha, as despesas estão aumentando, diminui o salário deles. Vocês percebem que em países capitalistas, quem mais sofre são a classe operária? São os pobres. Já perceberam isso? Que sempre quando tem alguma medida governamental, elas nunca favorecem os pobres, são sempre os ricos.
Os pobres estão sempre sofrendo, tira do pobre para dar para o pobre. Então Tiago está falando exatamente sobre isso. Porque o que essas pessoas, o pecado que eles estavam cometendo aqui, de roubar os pobres, de tirar dos pobres a condição mínima de sobrevivência. Então, com menos dinheiro, o que acontece? Os pobres moravam mal, comiam mal, se vestiam mal. E qual é o resultado de tudo isso? Eles começaram a reclamar. E aí Tiago fala assim, olha, ouça as suas reclamações. Eles estão clamando, eles estão exigindo que o direito seja assegurado. Os trabalhadores, vejam bem, fecharam um acordo com os empregadores para receber um salário. E quando chegava o final do mês, eles esperavam receber aquilo que foi pago. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Alguém aqui já trabalhou em alguma empresa, e aí quando chegou o dia de você receber o teu salário, o patrão não te pagou? Já teve alguém que passou por essa situação aqui? Ou todo mundo só teve patrão bom até agora? Já teve um ali, ó. Eu também já passei por essa situação. Você sabe porque a conta do pobre é aquela conta, sabe, fechadinha ali, né? Isso aqui é do Senhor, isso aqui é do alimento, isso aqui é, sei lá, do aluguel, isso aqui é da luz, isso aqui, é tudo certinho. Aí chega no dia. Aí o patrão diz assim, olha, não deu para sacar o dinheiro no banco. Aqueles homens estavam fazendo isso, os trabalhadores trabalhavam o dia inteiro. Aí quando chegava a hora, naquela época, o pagamento era feito por diárias. Então quando terminava o dia, os trabalhadores eram reunidos e ali recebiam dinheiro. Aí chegava no final do dia, na hora de receber o salário, aí o patrão, né, o rico, dizia assim, olha, hoje eu não vou pagar vocês, voltem amanhã. Aí eu te pergunto, no dia seguinte, quando eles voltavam, eles trabalhavam satisfeitos? Com a mesma satisfação? Não trabalhavam. Porque eles estavam preocupados com o que deixou de ganhar no dia anterior. E as contas naquela época, geralmente, os planejamentos eram todos feitos por diária. Então as pessoas dependiam daquele dinheiro para poder comer no dia seguinte. Lá em Levíticos capítulo 19, versículo 13, Tiago está falando para um público seleto, e está falando para judeus comerciantes. Então subentende-se que esses judeus comerciantes, eles também conheciam a lei. E a lei dizia assim, não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Era a lei. Havia uma lei que determinava que o trabalhador ele tinha que receber no dia. Mas quando o rico segurava o dinheiro para investir aquele dinheiro até o dia seguinte, ele estava então contrariando uma lei. Aí eu pergunto, se eles estavam contrariando a lei, qual seria a sentença? A sentença da lei. Eles estavam pecando, transgredindo, as famílias dependiam desta renda. Sem a renda, sem o pagamento, não tinha alimento. Sem o pagamento não tinha como eles suprirem as necessidades básicas, que já eram as básicas das básicas, porque naquela época em que Tiago está escrevendo, não existia internet, viu, irmãos? Então a preocupação daqueles pobres não era em pagar o serviço de dados para poder acessar o Facebook. Não tinha naquela época joguinhos, não tinha telefone, não tinha carro, não tinha Uber para chegar mais rápido no trabalho. A vida naquela época, ela consistia muito em quê? Comida, roupa, trabalho. Era essa a vida das pessoas. As casas eram em condições extremamente simples. Uma vez eu fui no Maranhão, numa região afastada ali do Maranhão, e eu estava com mais 2 pastores, aí chegamos num lugar quase deserto. Aí 2 coisas que me chamou a atenção. Primeiro, a irmã ficou tão feliz, porque tinha 3 pastores de São Paulo na casa dela, que ela falou assim, pastor, eu quero dar um presente para vocês. A irmã foi lá e pegou, a gente aqui chama de siri, caranguejo. A irmã tinha cozinhado uma panela daqueles negócios, e ela pegou 3 bichos daquele,
e colocou numa vasilha e falou: isso aqui é para vocês. Eu olhei para aquelas coisas esquisitas, falei para o pastor: pastor, se eu comer isso eu vomito. Ele falou: não pode fazer desfeita. Pastor de lá, se você fizer desfeita, ela vai ficar triste. Aí eu falei: ô irmã, eu estou de barriga cheia, se a irmã não se importa, eu vou levar para comer mais tarde. Aí quando entrou dentro do carro, o pastor falou assim: você não vai comer mesmo? Eu falei: pastor, de jeito nenhum. Ele falou: dá para mim. Enquanto a gente ia na viagem, o pastor pegou aquele bicho, ainda ele, não sei se é os nervos dele que faz ele mexer, né, ou era impressão minha, ele começou a pegar os pedaços do bicho e comia assim, aí pegou, pôs assim na boca e chupou. Isso é bom demais. Eu falei: Senhor Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque para aquela pessoa, ela fez algo tão importante em me ajudar, mas essa era a melhor condição de vida dela. Então, quando a gente retrata essa situação, estou falando de uma situação simples, no nosso país, e aí a gente reporta o tempo, 2000 anos atrás, você consegue imaginar como que era a vida daquelas pessoas? O quanto elas estavam sofrendo, o quanto elas eram oprimidas? Tiago diz: escutem o grito dos trabalhadores. Nas colheitas, esse grito chegou aos ouvidos de Deus. Os trabalhadores deviam estar tão consumidos pela raiva por causa das promessas quebradas, irmãos, dos atrasos, que eles estavam gritando: Deus faz justiça, Deus faz justiça, Deus faz justiça. Queridos, eu penso que esse juízo tem chegado também sobre a terra nestes dias em muitos lugares. Porque a justiça, a desigualdade, eu queria trazer nesta aula um mapeamento até mais amplo, né, da desigualdade que existe no Brasil, no mundo, mas o tempo também não ia permitir. Lá em Jeremias capítulo 22, versículo 13, o profeta diz assim: ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, que moram nos seus palácios, nas suas mansões, que andam com seus carros que custam milhões, não pagando o salário dos seus vizinhos e obrigando eles a trabalharem de graça. Deus estava ouvindo a oração, o clamor daqueles trabalhadores. E se eu pudesse me colocar hoje na condição de Tiago como profeta, eu diria também a todos aqueles que estão sendo oprimidos pelos que se julgam melhores, que são soberbos, que são arrogantes, que têm a riqueza como Senhor das suas vidas: Deus fará justiça. Deus ouviu as reclamações. Lá em Malaquias capítulo 3, 5, o Senhor fala assim: eu virei julgá-los, eu virei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam. E aí o profeta cita o juízo de Deus sobre os feiticeiros, sobre os adúlteros, sobre os que juram falsidade, sobre os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Olha o que está dizendo a palavra: eu virei para julgá-los. Então o grito desses trabalhadores chegou aos ouvidos de Deus. E no verso 5 Tiago fala assim: vocês têm uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, estão gordos como gado pronto para o matadouro. Ou seja, a ganância daquelas pessoas de querer levá-los a obter mais e mais, acabou criando neles o que? Uma venda em seus olhos, na sua consciência. Então eles perderam a noção do que era certo e do que era errado. Porque para aqueles ricos era o seguinte: olha, não paga a diária hoje, paga semana que vem. Para eles era normal aquilo, eles iam para suas casas, eles comiam, eles se divertiam. Mas para os pobres aquilo tinha um valor muito grande, aquilo era a vida deles. Então vejam bem, eles estavam com seus olhos vendados, irmãos. Quantas pessoas que às vezes, nessa busca desenfreada pela riqueza, nesta sujeição, vamos dizer assim, ou escravização, as riquezas acabam se tornando cegas. A pessoa perde a noção do que é certo e do que é errado. O empresário que começa
a praticar algumas ilicitudes no seu comércio, no seu negócio, para obter alguma vantagem extra. Começa a sonegar, não paga os impostos devidos, contrata o trabalhador, mas não é justo com o trabalhador. Era isso que estava acontecendo, porque eles estavam cegos. E aí o que chama atenção, eu tenho que adiantar um pouco aqui a aula, é que Tiago usa uma expressão, que essa expressão parece que ele está falando para os dias de hoje, está falando para agora. Neste momento ele fala assim: olha, vocês são como gados prontos para o matadouro. Eu tive a curiosidade de assistir alguns vídeos no YouTube sobre os gados quando são levados para os matadouros. Gente, é impressionante. Os bichinhos entram na fila da morte, de boa. E eles vão indo ali, tal, até que chega a hora que o cara injeta lá, daquele, acho que é um tiro, né, que eles dão nele, que aí o bicho fica mole, aí levanta, pendura ele, corta ele. Tiago falou: vocês estão tão cegos que vocês estão igual a esses animais. Vocês não estão percebendo que essa cegueira está levando vocês para a morte. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, que a gente tenha uma boa consciência de quem nós somos em Deus, de quem Deus é na nossa vida, para que a gente não venha ficar cego a este ponto de ser, como disse Tiago aqui, como gado engordado para o dia da matança, ou seja, sem consciência de que aquilo que estão fazendo está errado. Versículo 6, ele continua e fala assim: vocês têm condenado e matado os inocentes. Eles não podem fazer nada contra vocês. Ou seja, o pecado final, depois da cegueira, o próximo passo que aqueles ricos estavam dando era o assassinato. Porque nessa busca desenfreada pelas riquezas, eles estavam promovendo a morte de pessoas pobres que não tinham como se defender. Como não tinham? Pensam, aqueles trabalhadores, muitos deles moravam nas propriedades dos próprios ricos. Eles não tinham para onde ir. A saída era uma só: ou ficar e morrer, ou sair e morrer. Então eles ficavam, porque eles tinham uma esperança de que alguma coisa pudesse acontecer. Mas eles estavam condenados. Então Tiago fala assim: vocês estão condenando e matando pessoas inocentes. Os ricos que perseguiam e arrastavam os pobres para os tribunais, agora também estão sendo culpados de assassinatos. Um exemplo que a gente pode pegar de uma forma, fazendo uma comparação aqui com esse texto, do homem rico que não pagava o salário do trabalhador, privando seu sustento e, portanto, indiretamente cometia um ato de homicídio. Não é que eles estavam mandando matar os pobres, eles estavam matando os pobres nos seus direitos, roubando o direito deles. Então vejam bem, para nós concluirmos essa aula dentro do tempo, quando Tiago aborda esse tema, mais uma vez é importante lembrar que na perspectiva de Tiago aqui não significa que toda pessoa rica seja injusta. Não eram todos os ricos que estavam agindo dessa forma, era uma classe de pessoas que agiam dessa forma. Também a gente não deve pensar, viu, irmãos, porque de repente você vai falar assim: pastor, então o certo é a gente ficar com aquela palavra de Jó: eu vim sem nada e vou morrer sem nada. Não é isso que Tiago está dizendo. A gente também precisa entender que não é fardo para o cristão ser rico. Mas o que a gente precisa entender, que Deus quer, é que seu povo seja, acima de tudo, seja rico ou seja pobre, que seu povo seja honesto. É isso que Tiago está falando. Na verdade, ele fala todas essas coisas para chegar a um ponto central que é um só. Deus quer que a gente seja honesto. Êxodo capítulo 23, versículo 6. Quando um pobre comparecer ao tribunal, não cometa injustiça contra ele. Porque o pobre não podia pagar o advogado. O pobre não tinha quem o defendesse. Então, a determinação de Moisés para o povo é: não cometa injustiça contra o pobre. Levíticos 19, 11 e 15. Não roube, não minta e não engane os outros. Quando julgar alguma causa, não seja injusto.
Não favoreça os humildes, ou seja, também não vai mentir para querer favorecer o outro. Nem procure agradar os poderosos. Então Deus quer que a gente viva dentro de um ponto de equilíbrio, onde sejamos justos nas nossas ações, tanto em relação ao rico quanto ao pobre. Julgue todas as causas com justiça. E para terminar, duas declarações de Paulo. A primeira em 1 Tessalonicenses 4:6. Que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Às vezes a gente falando de ricos, a impressão que dá é que pobre também não comete injustiça. Mas não é isso. Tiago está falando especificamente para uma classe de pessoas que estavam oprimindo outra classe. Mas quando a gente lê na palavra de Deus, muitas vezes também acontece até mesmo entre pessoas pobres, com um coração totalmente voltado contra Deus, um coração inclinado para a maldade, que acaba muitas vezes prejudicando seu irmão e desrespeitando os seus direitos. Seja justo. Ele fala assim: pois como nós já ouvimos e dissemos para vocês, Deus vai castigar duramente aqueles que são injustos. E aí, para finalizar, Colossenses 3:25. Quem faz o mal, seja quem for, vai pagar pelo mal que faz. Pois Deus, quando julga, não faz diferença de pessoas. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos, vocês que hoje estão aqui, os que estão assistindo, que o Senhor nos abençoe para que nós possamos agir sempre com justiça, porque Deus, Ele julga, e quando Ele julga, Ele não faz diferença de pessoas. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe em Cristo. Vamos nos colocar em pé. Eu vi aqui agora uma palavra aqui, deixa eu ver aqui assim, a irmã Iraí, ela faz uma observação aqui dizendo que o que não serve para a gente, também não serve para os outros. Exatamente. Aquilo que você julga que não tem valor para você, porque teria valor para o outro. Então, aquilo que a gente não pode, quando você for doar alguma coisa para alguém, for ajudar alguém, primeiro se coloque no lugar da pessoa e veja como seria. Se você não é capaz de receber aquilo, porque aquilo não serve, então não dê para ninguém. Amém? Que o Senhor nos abençoe em Cristo. Vamos orar e agradecer a Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Pode falar sim. Sim. Misericórdia. E se isso acontecer, né, eu acho que a prudência, né, ela tem que falar mais alto. E é o exemplo que eu citei aqui para os irmãos, de que se você não pode, não rejeite ali na hora, porque aquilo para a pessoa tem uma importância muito grande, né? Então, se eu tivesse rejeitado o bicho lá, o caranguejo, que a irmã me deu, eu teria criado um dissabor tão grande para aqueles irmãos, porque ela fez de coração, irmãos. Ela deu de coração para ela. Aquilo era o que ela tinha para dar, era mais precioso. Eu não tive coragem de comer aquilo, tanto que faz anos que eu não volto lá. Nunca mais voltei, na verdade. Porque não era para mim. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, né, de não rejeitar. Eu me lembro uma vez que uma irmã, eu fui numa casa de uma irmã visitar e era uma favela, né? Esses irmãos, alguns ainda são meus amigos até hoje. Eu fui evangelizá-los.
e tinha um esgoto aberto, perto da favela deles ali. Passava quase na porta da casa. A irmã me chamou para almoçar na casa dela naquele dia. Irmãos, foi um dos almoços missionários mais cruéis da minha vida. Mas a irmã fez com tanto carinho, e eu não sabia se eu sentia o cheiro da comida ou do esgoto, né? Mas eu falei, Senhor, me dá graça aqui. E eu consegui comer. Aquela irmã aceitou Jesus, e até hoje a gente mantém uma comunhão cristã. São mais de 30 anos. Então, realmente, a gente tem que entender. Por isso que eu falei, o que é precioso para você, não é o que é precioso para o outro. É aquilo que você... Não, isso aqui tem valor para mim. Então, isso aqui eu posso dar, porque eu sei que eu estou dando algo de valor. Agora, se você olha e fala, isso aqui não serve para mim, como diz aqui a irmã Iraí, se não serve para você, não serve para o outro. Amém? Podemos orar? Pai eterno, em nome de Jesus, obrigado por todos aqueles que estão acompanhando esta aula, por aqueles que, Senhor, nesta manhã puderam receber esta palavra. E assim como o nosso irmão Tiago ensina através de sua carta, que nós possamos, Senhor, aprender, Senhor, a sermos honestos, a sermos corretos, a ter, Senhor, esse sentimento de pertencimento a Ti, sabendo que o Senhor é dono de todas as coisas. Não somos nós, não são os nossos braços, não são, Senhor, as nossas mãos, não é a nossa inteligência ou capacidade que nos dá, Senhor, alguma coisa. É o Senhor que nos permite alcançar. E que nós possamos reconhecer isso, Senhor, e que não venhamos jamais agir com injustiça como estava acontecendo naqueles dias de Tiago, mas que o Senhor esteja conosco para nos guiar, nos orientar e nos ensinar a melhor maneira de te agradar. Em nome de Jesus, amém.